Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Márcio Graff e hoje eu vou mostrar para vocês uma ilustração um pouco mais antiga, especificamente dos nossos membros apoiadores do ano 2022, no mês de julho. Foi uma coleção que eu fiz de 3 insetos, foram ilustrações maravilhosas e ficou pendente essa aqui e também tem uma outra de um inseto amarelo que eu vou também trazer aqui para vocês. E hoje eu decidi trazer essa ilustração com aquarela. Essa ilustração que já tinha pronta, eu já havia feito a impressão em papel canson de 200 gramas. É um papel excelente, que pode ser usado tanto com aquarela quanto lápis de cor. Eu trago bastante aqui esse material aqui no canal e vocês gostam bastante, sou suspeito. Mas hoje vou mostrar para vocês o meu processo, algumas partes aceleradas, outras mais em tempo real, para mostrar justamente os detalhes. A aquarela que eu utilizei aqui foram duas, uma é essa aqui de 52 cores, que é uma aquarela que dá uma submarca da Paul Rubens, que eu comprei lá no Ali, uma aquarela maravilhosa, eu adoro. Para fazer essa base aqui eu utilizei 3 tons de verde e um pouquinho de amarelo também. Sempre que a gente utiliza papel com uma gramatura um pouquinho menor que 300 gramas, a gente sempre trabalha com pouca água e sempre deixar secar, trabalhar com uma camada, duas, retirar um pouco do excesso do pigmento, do excesso da água, e a gente vai sempre trabalhando com camadas, porque a aquarela ela trabalha com transparência, né, gente? Então vocês estão vendo aqui que a primeira camada eu usei um verde super clarinho, bem aguado, e depois colocaram um pouquinho mais de pigmento nos cantos, uma área mais clara, outra mais escuras, com bastante cuidado e paciência. O pincel que eu utilizei aqui é um pincel que é amarradinho. Esse pincel que veio no kit, que eu comprei dois, que foi um kit lá do Ali também, que veio 24 pincéis e um deles era amarradinho. Eu já tinha outros pincéis amarradinhos que eu gosto de utilizar, mas eles são maiores. Esse aqui era o menor dessa coleção. Aqui eu coloquei um pouquinho de tom de ocre. Essa aquarela aqui tem uma variedade excelente de cores e elas são muito, muito pigmentadas. Então a gente sempre vai utilizando uma certa paciência, não usando muito assim a água para poder colocar. Eu usei laranja, um pouquinho de ocre também e sempre deixando secar um pouquinho. Algumas partes eu deixei a pintura úmida ainda e fui dando umas pinceladas. Eu gosto muito de trabalhar com pincel sintético porque fica mais fácil do controle da água, né? Da quantidade de água barra pigmento, que fica mais fácil de trabalhar sempre. Vocês podem também retirar um pouquinho do pigmento dessas partes aqui que vocês vão colocando. Essa primeira parte aqui de início do vídeo eu fui trabalhando principalmente só com fundo mesmo. Não me preocupei com detalhes, com tantas misturas e sempre observando aonde que tinha uma área mais clara, mais escura, para a gente poder trabalhar justamente na parte de brilho, de reflexo. Tanto essa ilustração aqui desse inseto quanto as outras duas, quem é membro aqui do canal tem acesso à line art e nesse caso aqui também as 3 referências. Para vocês poderem imprimir a line, também colorir junto aqui comigo, muitas vezes eu faço lives ao vivo com vocês, ou nesse caso aqui eu lancei um vídeo posterior e vocês têm a imagem de referência para poder comparar, ver pigmento e ver misturas também. Coloquei um pouquinho agora de amarelo nos olhos e depois disso, basicamente eu vou acelerar essa parte depois, mas eu vou trabalhar bastante com cinza. Vocês viram fazendo a mistura ali do cinza, que é o Grease the Paint, um pouco de preto também, e sempre fui misturando um pouco de tons terrosos, um pouco de bastante amarelo, porque se eu colocar, por exemplo, um fundo já verde claro e vir colocando tons de ocre e amarelo, no caso foi adicionando amarelo e sempre diluindo com água, então ele vai ficando tons mais escuros. Se o fundo ele é um verde mais escuro e vocês colocando mais amarelo, vai dar modificação no tom que vocês vão chegando no final.
Aqui eu peguei uma cor que eu adoro utilizar, que é um tom da paleta. Essa aqui é a paleta já da aquarela da Mungel. Eu comecei com uma e continuei com outra em certas partes, que é uma cor que é tipo um tom meio cor de telha, assim, que é uma cor bem legal, que fica ali tem 3 tons que são dessa família aqui, que eu gosto de usar bastante. Usando ele com amarelo, ficam alguns tons de dourado maravilhosos. Aqui eu quase não usei o preto, parece que 90% tanto das patinhas quanto dessas manchinhas de escuras que ficam na pintura dele, eu usei somente o Grease the Paint, que é uma cor super coringa, que eu gosto de utilizar para trabalhar com tons escuros, para fazer sombra, para deixar assim mais saturado para escuro a paleta de cor, e que é uma cor super versátil. Na paleta aqui da Mongeo de 24 cores não vem essa cor, então eu substituí o branco, que retirei ele da caixinha, daquela parte de plástico, e coloquei com tinta em bisnaga, que eu comprei separado a cor da Van Gogh. Então eu já tenho 2 bisnaguinhas dessa cor, porque é uma cor super que eu uso, então ela acaba gastando um pouquinho mais. Vocês podem perceber também que algumas partes eu deixei mais concentrado num canto, em outro, porque justamente eu queria deixar essa transparência, essa parte que desse um pouquinho mais de volume. No risco, na line art original, que vocês podem ver, já existe algumas marcações que são onde fica o brilho, que já faz parte original da referência. Então, quem é membro apoiador do canal consegue olhar a referência e ver aonde tem esses brilhos. Essas imagens aqui dos insetos, como outras que eu já utilizei, é de um banco de imagem que é domínio público, que ela é 100% sem direitos autorais, né? Que até alguns seguidores me questionaram e eu comentei aqui no canal algumas vezes. Então, muitas delas eu pego a parte de fotos e referência lá no Pinterest, e outras em alguns bancos de imagem ou fotografia que é livre de direitos autorais. Olha só, então aqui vocês podem ver que sempre com camadas. E eu vou colocando um pouco de pigmento e voltando com a água rapidamente e com bastante delicadeza eu vou misturando, esfumaçando para ter essa transição aqui entre os tons. A partir dessa parte, pessoal, aqui eu não acelerei justamente para vocês terem atenção nos detalhes. Eu utilizei novamente o Grease the Paint. Como já tem esse fundo já escuro, já com cinza, eu fui passando uma camada também já com uma única pincelada e fui deixando algumas áreas aonde que apareça essa camada inferior. Então, quando vai secando, vocês vão passando com cuidado e ela vai dando o brilho, que não é o brilho somente do branco do papel, ele é um brilho de uma luzinha, uma luz acinzentada. Se vocês também quiserem utilizar, uma outra dica é utilizarem máscara de aquarela, que é um recurso bem interessante. Vocês fazem, pega a line art,
colocam a máscara de aquarela nos pontos onde vocês querem que não pegue o pigmento, deixa secar bem e faça a pintura depois. Normalmente, após finalizar a pintura, vocês usam uma borrachinha, um pincel, né, a parte mais durinha da ponta da parte do pincel, fazem fricção e retiram essa máscara, e vai revelar essa área clara também, se vocês não têm muita precisão no traçado de vocês. E como toda técnica, quanto mais vocês treinarem, mais vocês vão aprimorar a pincelada, a mistura de cor e a precisão. Esses pincéis que eu estou utilizando são pincéis sintéticos, são mais baratinhos mesmo, mas eu gosto pela flexibilidade, é um material bem gostosinho e vale muito a pena. A partir dessa parte, ó, vocês podem ver que eu adiciono o pigmento e vou puxando com cuidado, bem pouquinho mesmo, para poder direcionar e deslizar o pigmento sobre essa parte da nossa pintura. Onde fica mais concentrado, ela vai ficar a aquarela mais escura. Onde está mais aguada, ela vai ficar mais transparente. Super simples, basta ter bastante atenção. Outra coisa também que vocês têm que ter bastante atenção, pessoal, vocês repararam que eu não falei, mas existe uma fita crepe que eu coloco em toda toda a extensão do papel, justamente para o papel não se mexer. Quanto mais fixo o papel estiverem, melhor, porque vocês não correm o risco, né, de puxar o papel e pode borrar a pintura de vocês. Aqui mais uma vez, eu fui adicionando um pouquinho de amarelo em algumas áreas e já com água também e o próprio pigmento eu fui esfumaçando levemente do contorno das bordas do preto que eu havia colocado, esfumaçando com os tons de amarelo, um amarelo mais clarinho também. Eu voltei a utilizar nessa parte aqui aquele tom de ocre, um tom tipo um terracota, eu acho que é esse nome correto, terracota, que é um tom mais terroso. Adicionei mais concentrado, limpei bem o pincel, somente ele úmido, com um pouquinho de água, quase nada, e fui esfumaçando ali para fazer essa transição o mais suave possível. E vocês reparam ali que eu acabei demorando um pouquinho mais para passar a água, e ele já foi secando, então pega um pouquinho mais de água limpa, fricciona e ele já vai ativando e vai esfumaçando, fazendo essa transição bem suave. Eu acho que o efeito fica muito bonito. Eu acho que essas cores, tanto esse tom terracota com o tom mais amarelado para verde, combina super bem. São cores bem bonitas. E claro, sempre observando a referência. A ideia aqui não é fazer uma pintura hiper realista, tanto que ia demorar muitos dias para conseguir fazer algo extremamente realista. Mas eu gostei bastante do efeito que está ficando e o resultado da nossa pintura. Justamente lembrando que essas aqui, muitas pinturas que eu trago aqui para o canal, são pinturas justamente de estudos e técnicas para aprimorar pinturas de florais, de animais, né? Muita fine art, trazendo para você sempre uma pintura simples, que tem um resultado lindo e vocês possam fazer na casa de vocês. Ó, vocês observam também que outro material que eu adoro, que combina super bem com aquarela, é guache. Aqui eu estou usando guache branco. Em algumas partes eu estou utilizando ele bem concentrado, outra áreas mais diluída. Também é interessante aplicar ele mais concentrado
ter junto uma água, um potinho com água limpa, e vocês pegam um pouquinho só de água, dão aquela misturadinha para ele ficar bem aguado, e vocês voltam e reaplicam em outra parte, onde que ele vai ficar aquele tom mais claro, só que o guache mais aguadinho. Só que não é um aguado igual a aquarela, ele realmente cobre aquela região. E vocês podem ir esfumaçando com o pincel com água limpa e ele úmido. Vocês vão fazer uma esfumação e fica muito bonito a mistura também. A partir daqui para frente, eu fui colocando pequenos pontos de luz com batidinhas, depositando pigmento branco, justamente para dar esse brilho, esse efeito perolado que esse besouro tem na fotografia original, daquele tom de verde. Vou aplicar algumas partes ele mais com pontilhados, o outro mais aguado com pequenos riscos e outros fazendo um tracejado mais nos contornos e alguns acabamentos. Depois mais eu vou utilizar o lápis da Faber-Castell, a linha profissional Polychromos. Aqui no caso eu utilizei o Olive Green, que ele é um verde oliva mais escuro, só para fazer alguns detalhes de pontilhismo, algum relevo, e depois fui finalizando sempre com alguns detalhes com guache e com lápis. Eu vou deixar agora o vídeo passando alguns detalhes de acabamento e umas partes aceleradas, e depois lá no final vocês veem o resultado completo aqui da pintura. Obrigado pessoal que assistiu, não esquece de deixar o gostei aqui depois que você assistir aqui o vídeo, e se quiser ser membro apoiador aqui do canal, é muito fácil, tem um link aqui embaixo, um botão Seja Membro, é R$19,90 para ser membro Gold, você tem acesso, por exemplo, a essa ilustração aqui, essa line art desse inseto de 2022, desse mês e dos meses anteriores também. É uma assinatura mensal que vocês fazem e fica disponível na aba Comunidade os links para vocês terem. Se vocês por acaso não achar, pode me chamar lá no Instagram ou no próprio WhatsApp, vocês podem chamar que eu respondo e ajudo vocês a qualquer momento. Então fique com Deus, fique assistindo o resto da ilustração e bom vídeo!